Muito boa noite, muito bem-vindo à nossa live. Essa gravação está sendo realizada dia 12 de setembro de 2022. A nossa live é sobre homeopatia. É feita com o Eduardo, que é meu marido, e eu. Nós somos médicos homeopatas, caso você esteja chegando agora. O grande objetivo da live é elucidar a homeopatia. Então, conversarmos sobre esse tema. Cada semana a gente aborda vou acabar sendo repetitiva, tema específico. Mas o grande objetivo é conversarmos sobre a homeopatia. Então, se você estiver chegando agora e tiver alguma dúvida, independente do tema de hoje, mas sobre homeopatia, por favor, nos traga, que a gente quer conversar sobre homeopatia. Hoje a gente vai falar sobre burnout. Então, para conversarmos sobre isso, eu vou adicionar o Eduardo. Já te adicionei, mas não tô. Entra aqui. Acho que você saiu do... Pede de novo. Travando. Vou adicionar de novo o Eduardo. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida sobre a homeopatia, independente do tema, por favor, vai deixando pra gente aqui embaixo, que a gente já vai entrar no tema. Vou adicionar de novo do... O objetivo hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a definição de burnout. Depois a gente vai comentar alguns casos nossos, né? Caso meu, caso do Dudu, do nosso atendimento. Vamos conversar o que pode desencadear essa síndrome de burnout. Vamos permear um pouquinho sobre Maffei, não tem como não falar de Maffei, sobre constituição, temperamento, né? E vamos finalizar com o tratamento, né? Porque a grande expectativa aqui é, e aí, a homeopatia pode contribuir ou não para uma síndrome de burnout, né? Que convites a homeopatia pode nos trazer para a gente não chegar nessa crise, ou se o paciente chegar com a crise, a gente consegue ajudar? A gente vai finalizar a live com isso, tá? Então, o que acontece no burnout, né? Existe um desequilíbrio, um excesso de pressão, e a pessoa não consegue aliviar aquele excesso de pressão. Só que esse excesso tem que vir do excesso com a profissão. Tem que ter relação com a profissão. Ela pode se manifestar como uma depressão, ela pode se manifestar como uma fobia, como uma crise de pânico, enfim, diversas formas que a gente vai conversar aqui durante a live. Mas ela tem que ter uma relação com o trabalho. Então, algumas vezes as pessoas podem confundir aí, tem uma depressão, e a gente vai conversando com o paciente e a questão familiar está muito presente, ou questões do passado estão muito presentes, então acaba confundindo um pouquinho, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que tem que ter a ver com a profissão. Você começa com aquela definição? Então, acho que primeiro eu queria falar que a definição que a gente vai passar hoje, ela pode não ser muito precisa em relação ao diagnóstico aí que, né, da escola, né, acadêmica e do burnout, mas ao mesmo tempo queria falar que isso acontece bastante em medicina, né? Ah, não é que cria-se no sentido pejorativo, não. Mas cria-se um diagnóstico para uma coisa que já existe há muito tempo, né? E aí meio que entra na moda, tal, né, o nome. Então é claro que o ser humano, né, ele trabalha milênios, né? E o excesso de trabalho, né,
o trabalho entrando aí como um fator etiológico, né, de uma moléstia, ele não é uma coisa recente, né? Acho que esse síndrome, né, de esgotamento e tal, ou síndrome de burnout, acho que é um nome talvez não tão novo, né? Parece que foi na década de 70, por aí, que começou, né, a se investigar melhor. Mas o fato é que isso é bem antigo, né? Então, e a fórmula, né, do Maffei aí para moléstia, eu acho que ela isso que o Maffei ele facilita, uma das coisas, né, que o Maffei facilita bastante, é esse raciocínio clínico que serve para qualquer nível, né? Então pode ser biológico, então pode ser uma má adaptação biológica, comportamental, enfim. O fato é que o indivíduo, todos nós, né? A gente possui aí uma capacidade para se adaptar, né? Que o Maffei ele coloca ali num dos capítulos dele de nosologia geral, né? Que fala sobre a homeostasia. Agora, eu acho que é nesse capítulo, que é a capacidade do genotipo de perdurar no tempo, né? Então, é a capacidade que a gente tem de se defender aí dos estímulos nocivos, né, gente? Cada indivíduo, né? E nesse caso é o trabalho, né? É o trabalho que está sendo aí o fator um dos fatores etiológicos aí, né? E a gente vai lendo sobre o assunto e vai vendo que, de novo, né? Depende da constituição de cada um, depende do temperamento. Cada um vai reagir conforme do jeito que o Maffei fala, né? Cada um faz o que pode, não o que quer, né? Então, quem tem um temperamento mais melancólico vai fazer depressão, outro que tem um temperamento, né, mais colérico vai começar a brigar no trabalho. Quem o flegmático talvez acabe comendo mais, enfim. Bem grosso modo, né? Só para comentar que cada um vai reagir, né, de uma maneira individual. E aí o Hahnemann vem, né, em nosso socorro aí para, de novo, que é um chavão, mas serve, né, meio que para tudo. Então, a gente, na homeopatia, a gente vai falar sempre de um tipo, né, um tipo de síndrome de burnout. Qual tipo? O tipo do João, o tipo da Maria, o tipo da Carolina, o tipo da... Enfim, cada um vai fazer, né, a moléstia, enfim, vai ter os sintomas aí de acordo com as suas capacidades, tanto para o bem, né, como as patológicas, né. Então a gente vai lendo e vai vendo, o indivíduo pode começar a comer muito, o outro pode brigar no trabalho e transforma aí o ambiente de trabalho, né, num ambiente pior ainda, né, do que já estava, depressão, né. Agora, acho, pelo menos para mim, né, fato também, que existe tipo um, um tipo, né, um grupo de pessoas que têm uma predisposição maior, né, para, entre aspas, aí buscar, né, inconscientemente, muito provavelmente, a, a ter esse tipo de síndrome, né? Eu acho. Foi muito boa essa sua frase, Du, porque o que a gente observa, né, no burnout? No início, a pessoa ela começa a trabalhar muito. Então, ela começa a trabalhar 13, 14 horas, ela está naquela fase de devorar o trabalho, né? Então, ela só vive o trabalho, ela quer trabalhar o tempo todo, ela esquece da família, ela esquece dos amigos, ela esquece da atividade física, ela esquece de alimentar bem, de fazer esporte. Então, ela está naquela pegada de trabalhar muito, né? Então, não é todo tipo de indivíduo que vai ter Que vai buscar que isso, vai né? buscar isso. Mesmo que seja uma busca inconsciente, né? Sempre né? Geralmente é inconsciente, ninguém vai buscar pela doença, né? Mas aquela pessoa que é mais agitada, né? Mais ansiosa, né? Então o Du pode trazer aqui os temperamentos que ele estava comentando, né? Esse tipo de pessoa ele vai buscar essa
esses tipos de profissões, né? Então, a gente busca a profissão também de acordo com a nossa constituição, nosso temperamento, né? Então, o que vai acontecer ali no burnout? Nesse começo, ele vai trabalhar muito e vai ignorar tudo. De repente, ele começa, aquilo começa a ser exagerado. Então, é o que a gente falou, é um desequilíbrio. Ele está trabalhando muito e não está descansando. Então, quando começa a ter esse desequilíbrio, lembra, o que é mesmo a doença? É quando a energia vital está em desequilíbrio. Então, quando ocorre esse desequilíbrio, começa a manifestar em a doença. Aí ele começa a ficar irritado, impaciente, ele começa a brigar com os colegas de trabalho, ele começa a ser grosso, né, ríspido, e pode ter também alguns sintomas, né? Então não é só mental, né? Não esqueça que o burnout não é só mental, ele manifesta tanto físico quanto emocionalmente. Então ele pode ter lá palpitação, pode ter uma pressão alta, enfim, ele pode ter sintomas físicos também. E depois ele finaliza com um cansaço, né? Então ele vai para uma indiferença, para uma apatia, dificuldade de concentração. Então ele também começa a desempenhar não tão bem a profissão como ele desempenhava ali no começo. Frustração, sensação de insucesso. Então, vamos comentar alguns casinhos. Eu queria ver se alguém aqui quer conversar com a gente, se quer dividir. Enquanto isso... O Ricardo já perguntou aqui, mas acho que você já respondeu. Mas vamos primeiro ver se tem alguém que tem alguma história para contar pra gente, entendeu? Entendi. O que eu estava comentando com o Duque, eu acho que os psiquiatras falam de algumas profissões que são muito comuns, né? Então, eles falam do médico, o professor, policial, bombeiro. Então, não estão vindo outras profissões, mas o que me veio à mente agora foram essas. E sempre tem uma inadequação ali na profissão, né? Então, aquele policial que... Não, vamos para o professor, que é o exemplo que eu quero trazer, né? Principalmente com a pandemia. Isso que eu queria falar também, é verdade. Com a pandemia, os casos de burnout aumentaram demais. Por quê? Porque esses 2 últimos anos, né, a gente acabou ficando mais em casa e as pessoas acabaram confundindo esse limite, né, do trabalho e casa, né? E começaram a trabalhar muito mais do que trabalhavam, né, quando estavam fora de casa, né? E teve esse boom, né, durante a pandemia. Então agora, eu acho que agora as pessoas estão começando a entrar, né, num equilíbrio melhor, pondo horários, limites, né? Porque antigamente tinha gente que ficava ali até as 10, 11 horas da noite em reunião, né, online. E isso foi desencadeando muito, né, essa crise. E um caso que eu acho bem característico, né, são os professores, né? Eu até assisti uma palestra de uma psiquiatra falando que 40% da população de professores do Rio de Janeiro entrou em burnout. Até não comentei isso com você. E mesmo com o tratamento, esses professores não estão conseguindo voltar ao trabalho. Isso, tratamento alopático, né? Uma psiquiatra comentando. Então, você vê que é uma situação muito difícil, né? O que está acontecendo com os professores, né? Eles estão sofrendo muitas agressões nas escolas, né? Agressões verbais dos alunos. E como eles não se sentem acolhidos pela escola, nem pelos pais, eles começam a ter... Então, essa professora era uma professora de 60 anos, aproximadamente. Quer dizer, quantos anos ela não tinha aí de profissão, né? De dedicação, sempre gostou muito da profissão, trabalhava com gosto, né? Só que nesses últimos anos ela vem sofrendo aí essas agressões, né? Verbais dos alunos, e como ela não se sentiu acolhida, então é muito comum isso no burnout, ele não se sente acolhido ali, né? Pelos que estão ali no entorno, no trabalho, né? Aí ela entrou em burnout. E ela veio buscar homeopatia por isso, porque ela não está conseguindo voltar para a escola. Então, quando ela pensa em voltar para a escola, ela desenvolve uma crise de pânico. Então, ela tem o batimento, começa a bater rápido o coração,
ela começa a ficar pálida, sua frio, ficar branca. Então ela não consegue voltar ao trabalho. E só de pensar no dia que ela tem que voltar para o trabalho, ela já começa a ter essa crise, né? Então ela veio buscar homeopatia para ver se ela consegue uma ajuda. Então são casos assim que a gente se depara, né, no dia a dia. Tem alguns professores também uma das várias queixas, né, que os professores acho que tiveram aí durante a pandemia, o fato deles terem que se adaptar a tudo novo, né? Então, o fato deles mudarem, Boa, o fato deles mudarem a aula de presencial para EAD, eles falam, né? Nossa, eu tive que mudar toda a minha didática praticamente, o sistema operacional lá né, que foi ofertado aí pela rede pública, né? Não funciona ou funciona é muito difícil, tem que ser em tal horário porque está muito sobrecarregado, e aí eu não consigo lançar nota, não consigo, então, além da profissão, né, que a gente sabe aí do ensino em geral, eles não serem tão bem remunerados, né, e trabalharem muito mais em casa do que na escola, né, a quantidade de horas que eles trabalham em casa preparando a aula, depois corrigindo prova, enfim, todo mundo sabe, mas acho que é até legal a gente ressaltar, né. Além disso, eles ainda tinham que, né, lançar nota, fazer tudo por um tablet, que alguns e o sistema, enfim, não estava funcionando muito bem. Tiveram que aprender a mexer com o Alguns Google Meet, isso com o tiveram que Zoom. aprender isso e os professores mais experientes muitas vezes tinham mais dificuldade ainda, né, para se adequar. E parece que foi ofertada uma rede também de Wi-Fi, mas a rede de Wi-Fi estava lá, mas as pessoas não tinham aparelho para acessar, né? Então a quantidade de alunos que entrava, e aí alguns pais também ficavam presentes e acabavam fazendo comentários durante a aula. Nossa, Foi uma coisa bem complicada mesmo, né? E acho que foi bem foi frequente aí, os marcante, né? professores, Os foi professores foi marcante. marcante A esses dois educação últimos anos. foi bem complicado Né? mesmo. Vamos. E descompensa, né? A pessoa descompensa, porque o trabalho acaba sendo um fator de agravo à saúde mesmo. O trabalho que acaba trazendo esse desequilíbrio, né? É. Desequilibra a energia vital e aí a gente manifesta a doença, né? Vamos ler? Vamos, vamos porque Vamos. o Ricardo Tá participando, né? está participando porque ele Legal. realmente a pressão ali no trabalho Então, oi para bem, todo né, bem mundo. importante. Beijos para todos. Deixa eu ler essa do Ricardo, né? Ela pode desencadear, alterar a Isso. pressão arterial, medo e outros sintomas? Isso, sim, Ricardo. Então, pode tanto físico quanto emocional, né? Então, sim, ela pode manifestar como você falou aqui. Eu trabalhei uns 3 anos sob pressão na área de manutenção. Dormia pouco por causa das preocupações. Meu celular recebia informações de noite através da telemetria. Então, exatamente, começa com esse excesso, né? Então, começa a trabalhar muito, e aí, se você, a gente vai conversar no final, né? Que a necessidade desse descanso, né? Se você fica nesse desequilíbrio, uma hora o corpo padece, né? Ah, ele está comentando a área dele de engenharia. Trabalhava de domingo a domingo. Então, mas Ricardo era de engenharia, com certeza de engenharia, é claro, mas tinha a ver com segurança também, né? Essa área de segurança realmente ele foi responsável, não sei se eu posso falar, mas ele foi responsável por uma parte de segurança de um local, né? Daí fica a É um responsabilidade. sistema de segurança, né? De alarme. Então, realmente É outra questão, né? Quando tem a responsabilidade, então, do médico com a saúde, do professor com que é uma saúde da criança, né? O policial, são responsabilidades fortes, né? Relacionadas aí com o trabalho, né? Isso acaba levando a uma pressão maior, né?
Então ele fala assim, acredito que alguns sintomas que tenho hoje é reflexo dessa época. Também. Certeza. A minha área é engenharia. A avó falou, lá, doutores, hoje teremos uma aula incrível. Obrigada. Tudo isso aconteceu há 3 anos, o Ricardo falou. Aí o outro Ricardo falou assim, acho na pandemia estava tudo capengando, o povo estava mais perdido que certo. Estávamos todos, né? Todos estavam. Na área da porque ninguém saúde, esperava, né? Nunca. Tudo, né? Setor financeiro, saúde, educação, foi tudo muito inesperado, né? Eu acho que a Vanessa falou assim, eu acho que o excesso de online ajuda nisso. Com certeza. Principalmente porque houve esse desequilíbrio, né? Eu não acho que trabalhar de casa seja ruim. Eu adoro trabalhar de casa. Você tem disciplina, né? O grande segredo é esse, é não ter esse desequilíbrio do excesso com o descanso, né? Então, se você souber lidar com essa situação de ter horário para isso, ter horário para aquilo, eu acho que vai bem. E até acho que isso é o futuro as novas gerações vão seguir com essa ideia, né? Mas precisa ter essa disciplina, né? É o fato a facilidade que gera dificuldade, né? Então, o fato de você entrar muito fácil, né, no online, fica difícil, né, de você falar, ah, hoje não dá para eu ir na reunião porque tá trânsito, hoje não dá para fazer, né? A gente acaba se sobrecarregando se não tomar cuidado mesmo. Aí a Vanessa falou assim, eu continuo perdida. em recuperação. Brincadeira, né? Super ativa, né? Ativa, proativa. E como é que a gente pode, Dudu, ajudar com a homeopatia? Não, a homeopatia, então, na homeopatia a gente fica até sendo repetitivo, né? Mas sempre a gente vai levar em consideração a individualidade, né? É sempre aquele chavão, né? A gente faz a moléstia que pode, não a que quer, né? A gente não, né? O nosso corpo ele não é construído, entre aspas, aí, no vácuo, né? Tem toda a hereditariedade, é a mesma história de sempre. A impressão digital de cada um é única, a íris de cada um é única, e as predisposições e as refratariedades, que é o contrário da predisposição, também é de cada um, né? Então, o fator etiológico aí é meio que comum, né? Com algumas diferenças. O fator etiológico? A etiologia é o trabalho, nesse caso, né? O excesso de trabalho ou da pressão do trabalho, alguma coisa relacionada ao trabalho, né? O ambiente de trabalho, né? O ambiente ou, enfim, as relações, né? Alguma coisa do trabalho aí que não tá legal, o número de horas trabalhadas. Né? Então, isso é o que desencadeia, tá? Só pra gente falar, né? De uma forma mais fácil. Isso é o que desencadeia. E da mesma maneira que a moléstia, que não deixa de ser uma moléstia, né? Muitas vezes o que causa, é claro que é importante, porque a gente quer prevenir, a gente quer ter condutas para diminuir, né? Não adianta dar um medicamento por queimadura e não tirar o fogo, a mão do fogo, né? Então é claro que é importante, mas a partir daí entra muito a individualidade. Então a gente vai levar em consideração o que cada indivíduo está sentindo, né? Para escolher o medicamento, para tratar, as recomendações, né? Se vai fazer, né, se a gente vai recomendar atividade física ou não, tipo de alimentação, né? Vai depender de cada um, né? Ah, o indivíduo usa muito a sensação, descompensou e está comendo muito. Vamos dar um medicamento que equilibre, né, esse indivíduo, priorizando o sistema metabólico, né, e ao mesmo tempo fazer uma orientação para fazer tudo concorrer para ele melhorar. Indica uma atividade física aeróbica, enfim, cada caso vai ser um caso, né, como sempre. Esse comentário do Dudu, né? Então, alguns vão buscar o álcool, alguns vão buscar a comida, que nem o Dudu falou, alguns vão buscar fazer compras, né? Compras, com possibilidade para compra. Então tem, é o que o Dudu tá falando, cada um vai ter o seu temperamento e vai agir e vai buscar de uma forma. Lógico que a gente tem que ficar atento porque as pessoas pensam que com o álcool elas vão, né,
entrar em equilíbrio, mas elas não vão entrar em equilíbrio, né? E o corpo dela vai estar buscando, né? Por que o corpo dela está buscando esse álcool, né? Porque está tendo um desequilíbrio. Então, cada um vai buscar de uma forma. E cada um vai manifestar um sintoma. Então, como é que a gente trataria, né? A gente tem que colher os sintomas que essa pessoa apresenta. Então, que nem o Du falou, é um tipo D, né? Então, o tipo de burnout da Soraya vai ser diferente do tipo de burnout do Eduardo. Porque a Soraya vai ter um tipo de sintomas e o Eduardo vai ter outro tipo de sintomas, porque o nosso temperamento é completamente diferente. Então, a gente vai manifestar. Não é diferente, é complementar, né? Tá. Fala diferente. Isso, é complementar. Então, eu manifestaria de uma forma e o Eduardo manifestaria de outra. E aí, a gente tem que se observar e levar esses sintomas ao nosso médico e o médico encontraria aí a medicação. Mas o que eu queria mostrar aqui também é assim, existe aquele paciente que vai chegar pra gente na hora da crise. E a homeopatia vai ajudar na hora da crise? Sim, né? A gente tem toda uma... Não é a gente, né? O Hahnemann já deixou todo, né? Já deixou tudo mastigadinho, né? Ah, os pacientes vêm com sintoma mental agudo, como é que faz? Faz assim. Ah, não, já é um caso mais crônico e o paciente está assado, então faz desse outro jeito. E ele pode vir num quadro agudo de crise de ansiedade, então a gente vai colher os sintomas da crise e vai tratar. Pode vir deprimidão, né? Pode ser um deprimido, né? Importante. E aí a gente também trataria como um quadro agudo aí de depressão, né? E o que é legal seria assim, vamos pensar, e se eu já me trato com a homeopatia e desenvolvi, eu espero que durante as nossas consultas você já vá percebendo. E a gente orientando, né? Porque durante a consulta a gente já vai conversando, né? Ah, isso já não tá me fazendo. Então, antes mesmo de que isso aconteça, se você estiver acompanhando direitinho, né, na consulta, provavelmente isso vai ser pontuado na nossa consulta, né? A gente vai, o paciente vai começar a se observar e perceber que aquilo, puxa, aquilo já não está me fazendo tão bem. Será que eu preciso continuar naquilo, né? Ou até eu tive uma outra paciente que agora eu lembrei que também teve burnout. Ela chegou já na crise, mas aí ela começou a tomar medicação e aquela sensação que ela tinha e aquele medo que ela tinha do local de trabalho já não a abalava tanto. Então ela não precisou sair do trabalho. Na verdade, ela ressignificou aquela situação e ela parou de ter crise, né? Então, também tem isso, né? A medicação, cada um vai responder de uma forma, né? E cada um vai reagir de uma forma. Alguns vão precisar sair do trabalho e outros não vão conseguir lidar com aquela situação, né? De forma individual. É outro chavão, né? Mas a partir do momento que a pessoa consegue uma transformação importante, né? Muito provavelmente vai mudar as relações que ela tem, né? Com as pessoas e com o trabalho, etc. Também se altera, né? Às vezes a pessoa não precisa sair, né? Às vezes ela mesmo mudando, ela muda ela muitas vezes fica com uma capacidade aí de transformar sem sair do ambiente. E o que é importante também é cuidar, né, gente, do nosso corpo, né? Lembrar de cuidar do quê? Da alimentação. Então, geralmente, essas pessoas que estão no começo aí do excesso, né? Elas tomam muito café para ficar mais acordada, né? Tomam mais bebidas alcoólicas, comem mais comida, como fala? Fast food, né? Comida pronta, comida rápida. Então precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar da atividade física. Então que ela fica pensando, ai não, para eu trabalhar, para eu conseguir trabalhar, eu não posso, não dá tempo de eu ir para minha atividade física. Você está falando, eu lembrei de uma parte do Hahnemann. Então lá em 1800 bolinha, né? Ele não era e-mail e não era WhatsApp, né? Era por carta. Por carta, gente. Ele mandava carta então ele mandava carta para os pacientes e muitas vezes antes até antes de medicar, né? Ou com o medicamento, enfim,
medicação, né, medicamentosa, ele já dava A orientação. orientações gerais, né? Ele falava, olha, você tá estudando demais, vai fazer uma atividade física, vai andar ao ar livre, que é bem isso, né? A gente lendo também, né? Quais são as recomendações. Uma delas, né? Olha, né? Vamos variar, não vamos ficar só no trabalho, né? Vai fazer uma atividade física, vai num lazer, vai dar uma... gente, a vida, ela precisa ser plena, né? Então não pode ser só trabalho, né? Encontrar com os É amigos, isso. cuidar da família. Um indivíduo que ajuda muito para não acontecer o burnout é o filho. Né? Muitas vezes o filho chama a pai, por que você tá, né? Como é que foi um que eu ouvi? Pai, você não mora mais aqui em casa? Essa é boa. Isso transforma a pessoa. Isso muda. Isso muda a pessoa. Pai, você não mora mais aqui em casa? Lógico que isso foi um médico, então ele estava dando muito plantão. E aí o filho perguntou isso pro pai. Então foi aí que ele parou e falou, puxa, se meu filho tá falando isso, imagina o grau que tava, né? Esse excesso desse pai, né? Então, não precisa encontrar esse equilíbrio, né? Da atividade física, da alimentação, da conversa com os amigos, da presença com a família e do trabalho, né? Vamos finalizar lendo o restante que tem aqui, não? Eu acho que no outro... Eu tinha falado do excesso do online. Tinha perdida, né? Eu comia... o Ricardo falou, eu comia igual um doido, provavelmente na pandemia, né? Então você vê que como a alimentação né? Ela demonstra, né, como é que a gente tá, né? Quando a gente tá comendo demais, o corpo tá precisando disso, né? Então ele tá em desequilíbrio, né? E é isso aí, tem uns que vão comer muito, tem outros que não vão comer nada, né? Eu vou ser do Ricardo também. Eu também vou comer. Eu também. A Vanessa falou isso, geralmente só percebemos na crise. O ideal é a gente sempre estar se convidando a se conhecer, né? Se conhecer, se observar. Mas infelizmente muitas pessoas acabam se dando conta só quando estão na crise, né? Eu gosto muito de trabalhar, gente, então não posso falar nada não. Eu também eu já passei por isso, eu já fiz os meus grandes excessos aqui, né? Então a gente tem que sempre estar tomando cuidado, né? Eu realmente, se não tomar cuidado, eu vou pro trabalho mesmo. Mas foco na missão, vamos continuar a live. Acabaram os comentários. Tá bom. Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou quer comentar, né? Ou quer contar algum caos pra gente? Isso. Não? Que pena que entre atrasado. Eu também gosto de trabalhar. Então, pra gente que Não, gosta de trabalhar... calma, não é de não gostar, né? A gente então, vai... pra gente que gosta do trabalho, acaba sendo um lazer, né? O problema é o excesso, né? Eu acho que, Gini, quando a gente começa a observar que a família tá ficando, que os amigos estão ficando, que a atividade física está ficando de lado por causa do trabalho, é a hora que a gente precisa prestar mais atenção, né? Porque algumas pessoas têm essa tendência mesmo a gostar mais. E quando você faz o que você gosta, então, acaba, que nem o Du falou, acaba virando lazer, né? Então, se a gente tiver parado lá no livro, grande chance do livro ser relacionado com a medicina, né? Então, se confunde um pouco, isso é verdade. Quem gosta de trabalhar faz bem, né? O trabalho não é um trabalho, é um lazer, né? É um prazer a gente trabalhar. Mas ficar sempre atento aí nessa questão dos limites, né? Do equilíbrio aí, né? A gente precisa dividir, né? Nosso tempo, né? Mas vamos só fazer
um resumo, já que a gente tem aí 10 minutinhos, a Geni falou que chegou atrasada, então, Geni, o que a gente comentou, né? Quando existe esse desequilíbrio aqui, né, do trabalho, dos excessos com o trabalho, em detrimento com o descanso, pode vir aqui a síndrome de burnout, né? Então, o burnout, ele é esse desequilíbrio, mas tem que ter uma relação com o trabalho, né? E geralmente é aquela pessoa que trabalha muito, muito, muito no começo, excessos, né? 14, 15 horas por dia, todo dia, de domingo a domingo, como disse o Ricardo. Depois ele começa a ficar um pouco irritado, um pouco não, ele começa a ficar muito irritado com as pessoas ao redor dele, começa a ser grosso, intempestivo, ríspido, né? Começa a maltratar as pessoas que estão ao redor dele e ele termina ali com uma apatia, né? E aí ele pode manifestar, e não precisa ser essas 3 fases para todos, né? Alguns vão, que nem o Du falou, né? Vai depender sempre da constituição da pessoa. Então, alguns vão manifestar ali para uma depressão, outros vão ter uma crise de pânico, outros vão ter uma ansiedade, outros vão ter medo. E junto com esses sintomas mentais, as pessoas têm também os sintomas físicos, né? Então tem a pressão alta, tem o batimento rápido do coração, enfim, cada um vai manifestar de uma forma. E a homeopatia, o que ela vai convidar você a ir se observando, para quem já é, né, o paciente da homeopatia, tentar evitar que isso aconteça, né? Então ela já vai se observando, percebendo que aquilo ali não está fazendo bem para ela, aquele outro da outra forma faz bem para ela e buscando o que faz bem, né? E se chegar já numa crise, a gente também consegue tratar tanto a crise de depressão quanto a crise de ansiedade, enfim. Ah, A Silvia falou, essa sou eu, amo trabalhar e gosto muito do que eu faço. legal, Silvia. Então a gente se identifica. A gente falou obrigada, obrigada. Pode ser os dois, depressão e ansiedade? Pode ter sintomas, né? Exatamente. Pode ter sintomas nos dois. Então é isso aí, a gente vai tratar naquele momento que você tiver sintomas de depressão, a gente vai estar tratando os sintomas que você apresentou e depois na hora da ansiedade também a gente vai estar tratando esses sintomas. E aí a homeopatia pode nos ajudar tanto no momento de crise, que é o quadro agudo que a gente chama, quanto no crônico, né? Sim. E você não quer fechar com a questão da Constituição? Cada um, então, tem a sua Constituição. Bom, tá fazendo um resuminho. É isso que a gente falou já dos temperamentos, da Constituição, né? A Constituição é a parte do hardware, né? E o temperamento é a maneira que a gente reage baseado nesse hardware, né? Então, primeiro o projeto, que é a hereditariedade, depois a Constituição, que é a expressão, né, dessa hereditariedade, e o temperamento, que é o tempero mesmo, né? Que a gente... Já tá pensando em comida. Verdade. Me denunciei, né? Mas a gente acabou de jantar. Enfim, e aí é o jeito, né? Tem algumas pessoas que têm um temperamento mais pungente, o outro é mais doce, o outro é mais amargo, e assim vai, né? E aí depende da emoção predominante, da função psíquica predominante, depende do biotipo, né? Depende enfim. Acho que a gente já conversou um pouco, acho que dá para falar, dependendo se você tem mais uma predisposição para algum problema no sistema nervoso central, ou sistema metabólico, ou no sistema digestivo, né? Aí você vai fazer, a gente acaba fazendo sintomas e descompensando aí de acordo com essas nossas predisposições, né? E o interessante da gente estudar uma FEI é que nós, como médicos, a gente já sabe mais ou menos como o paciente pode seguir, né, Du? E aí a gente já, antes mesmo, né, a gente já tá observando, né, a evolução daquele paciente e a gente já vai advertindo, né? Porque a gente sabe mais ou menos para que caminho ele pode seguir, né? Então a gente vai tentando
orientar durante as consultas, né? A Silvia falou assim, mas eu acho que isso está acontecendo com o meu marido. Vou mostrar essa live para ele depois. Obrigada pela aula de hoje. Obrigada, Silvia. Então, se vocês até tiverem alguém que é difícil, né? Geralmente as pessoas, não sei se todos enxergam, né? A gente tem que ir conversando devagar, né? Mas se vocês souberem de alguém que possa se interessar, por favor, encaminhem depois a live, né, para essas pessoas. Tá bom? Tá bom. Vamos fechar? Acho que sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco e até semana que vem. Até. Um grande beijo. Obrigado.